Bem-vindos a mais um episódio do Pode Prosa de Engenharia e hoje com um convidado muito especial. Bem-vindo, Gustavo. Gustavo Obrigado. Matuoka Quintanilha. Hoje vocês vão saber tudo sobre. Olha o nosso tema aqui interessante. Proseando sobre laudos e patologia. Quando a obra fica doente? Então a gente vai poder falar um pouquinho sobre isso, entender um pouquinho mais sobre a patologia da obra, sobre o que é um laudo, um relatório. Exatamente, vamos entrar aí para tentar desmistificar um pouco, né? Você vai entregar tudo? Tudo que eu sei aqui eu vou. Então tá ótimo. Vou aproveitar, começando esse episódio, te apresentando. Achei muito legal a sua forma de colocar o currículo, porque a gente vai conseguir mostrar para quem está em casa toda a sua experiência e como que você chegou, como que você acabou escolhendo essa parte da patologia, inclusive com um apelo aqui para nossa cidade, né? Achei isso Exatamente. maravilhoso. Gustavo Matuoka Quintanilha é engenheiro civil, formado pela PUC Campinas em 2017, com uma trajetória marcada por experiências diversificadas. Gustavo passou por 4 estágios em áreas distintas da engenharia. É fundamental o estágio, né, Gon? Ainda mais passar assim por várias áreas foi muito legal. Em uma fábrica de blocos, a Borg, em um escritório de arquitetura com a Kátia Montemor, em um escritório especializado em orçamentos em Campinas e em uma incorporadora onde acompanhou a fase final da construção do Hotel Royal Palm Tower em Indaiatuba. Então você conseguiu ver um pouquinho de cada coisa da engenharia. Exatamente. E é legal isso, porque quando a pessoa no estágio já tem esses contatos, nem que seja para falar assim, olha, orçamento nunca mais eu quero fazer na minha vida. Tá tudo bem. Porque ela tem uma direção, ela já sabe o que ela não gosta, já tá ótimo. É, E quando ela pega um bichinho ali, alguém que pica, ela fala assim, poxa, esse lance aqui me pegou. No seu caso, foi pelo TCC que começou, né? foi. Seu interesse pela patologia das edificações surgiu durante a conclusão de curso, famoso TCC, né? Você, estudante de engenharia que está em casa, já está pensando no seu TCC? Ó, Gustavo, tem uma dica boa aqui. No qual desenvolveu um projeto de reestruturação do casarão Júlia Ferraz. O casarão Júlia Ferraz, para quem não é de Atibaia, é um casarão histórico que a gente tem na Praça da Igreja da Matriz. Uhum. E que há um tempo atrás, que foi na época do seu TCC, ele estava escorado, Ele já estava escorado há anos já, né? e estava interditado, né? Sim, E aí, estava por ser fechado para o público, não podia. E por ser uma obra histórica, não pode demolir. É um Aí patrimônio é um histórico, né? patrimônio histórico, tem que tomar cuidado. A reforma não pode ser de qualquer jeito. Então, Uhum. uma série de fatores envolvidos ali, Sim. né? Muito legal sua curiosidade sobre o assunto. Nos primeiros anos de formado, Gustavo prestou serviços a outros engenheiros e foi convidado a integrar o quadro societário da Sertuba Engenharia e Consultoria, empresa que atua nas áreas de engenharia civil, ambiental e segurança do trabalho. Isso Correto? aí. Desde 2018, Gustavo é diretor adjunto da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Atibaia e região, onde é responsável por postagens de notícia, organização de eventos e outras atividades. Cara, você não sabe como você ajuda a gente. Agora que eu, Inclusive, graças a você, né? Você que me convidou para como, fazer parte. como presidente da associação, eu vou te falar, cara, você ajuda a É, gente demais. Muito obrigada pelo seu imagina. empenho e dedicação aí todos esses anos. E em 2023 também foi convidado para ser membro do Conselho Fiscal da Associação. Então, para você que está em casa, eu sou presidente da Associação dos Engenheiros, aqui, Arquitetos e Agrônomos de Atibaia e região. Nós temos uma diretoria, nós temos um conselho deliberativo, que é quem vê se a gente tem juízo, e a gente tem um conselho fiscal, que é quem vê se a gente gasta certo. Então, tudo que a gente tem é fiscalizado. Tudo que a gente faz é fiscalizado pelo Conselho Deliberativo e pelo Conselho Fiscal. E muito obrigada por ter topado aí mais esse desafio. Imagina, eu que agradeço. Porque é muito importante que a gente seja fiscalizado. Para que a gente tenha essa transparência, para que a gente tenha essa calma de ser uma diretoria que faz tudo o que a gente acredita que é melhor e que vocês estão conferindo, né? Para que a gente garanta isso para todos os associados. Muito obrigada de novo. E Gustavo está cursando especialização em engenharia diagnóstica com previsão de curso para 2025. Então, todo esse romance que começou no TCC com os prédios históricos, tentando entender um pouquinho mais sobre patologia e tal, trouxe você para essa especialização que ano que vem fica pronta. É isso mesmo? Isso, exatamente. Foi se estendendo, né? Agora tô me especializando e tô gostando, viu? É uma área bem legal. Desde sempre também gostei de Sherlock Holmes, então ficar estudando ali o que tá acontecendo, já me encaminhou aí também para essa área. E é tão legal, né? Porque se você for pensar na engenharia, eu não vou conseguir falar com propriedade de todas as engenharias, mas eu sou civil, você é civil.
você pode ser tanta coisa. É um leque enorme, a gente se forma e a gente pode atuar em tantos papéis. Sim. E é nesse ponto que a especialização faz diferença. Porque você se especializa em engenharia diagnóstica, você fica o cara... Eu sou especializada em regularização de edificações, então, né? É o meu foco. Pergunta pra mim qualquer coisa de Receita Federal, eu sei responder pra você na hora. Agora, pergunta de uma patologia, eu vou pensar 2 vezes. Vou arriscar ali as mais comuns, mas já é diferente. Se você for me procurar hoje pra fazer um laudo de patologia, não faço. Porque eu sou especializada em regularização de edificações. Então, cada um ter o seu quadrado dentro do leque total da engenharia é muito legal, né? Sim. E principalmente se você achar uma coisa que você gosta, né? Melhor ainda, né? Uma vez, acho que foi até a Priscila Gervásio que comentou comigo, ela falou, alguém estava conversando com ela, queria trabalhar aqui em Atibaia, alguém de fora. E a pessoa tentava entrar no mercado, não conseguia, ela falou, Pri, desisti em Atibaia, eu vou ter que me especializar, porque tem que ter uma especialização aí para eu conseguir entrar no mercado. Isso na época me deixou pensando, né? Eu já estava querendo fazer essa engenharia diagnóstica e foi mais um. Eu acredito nisso, porque assim, pra gente ser muito bom em alguma coisa, você tem que se especializar. Porque se você estiver na média de todo mundo, você tá concorrendo com todo mundo. Exatamente. Quando você é muito bom, você vai concorrer só com quem é muito bom também. Então você nicha e diminui bastante. Uma coisa também interessante, você diminui bastante a quantidade de concorrentes, digamos assim, embora eu acho que até por conta da associação a gente tem um respeito muito grande com essa questão de concorrência, com os outros profissionais. Eu não vejo outras pessoas que fazem o mesmo serviço que eu como concorrentes, né? É que tem, sabe, o lance do rival e do inimigo, né? O rival é o cara que faz a mesma coisa que você e que te estimula a ser melhor. O inimigo é outro lance que eu nem tenho, né? Que são pontos de vistas diferentes, né? Então, são profissionais atuando na mesma área que podem se apoiar, que podem se ajudar. E isso acontece, né? Que podem a gente crescer. Vive pedindo ajuda um pro outro ali, pedindo um socorro, e todo mundo tá ali para isso, né? Ajuda mesmo. Eu acho que a associação tem cumprido esse papel e os associados em si têm feito isso, né? Eu acho isso muito bacana. E quando você nicha também, apesar de você diminuir a sua área de atuação, você aumenta a capacidade de contratação. Porque a pessoa não vai contratar para fazer um laudo de patologia uma pessoa que não tem especialização, que não tem interesse, que não sabe. Então, você acaba ficando mais procurado para um serviço específico, mas com mais possibilidades de contratação. Então, é muito interessante. Ah, mas você vai nichar, você vai fazer só isso? Vou. Né? E aí eu vou ser o melhor nisso. Você acaba se tornando uma referência naquilo, né? Que é o objetivo, né? É. Muito bom. Eu vou aproveitar para me apresentar, porque vai que quem tá em casa não me conhece. Já pensou? A pessoa tá aqui assistindo esse episódio pela primeira vez, caiu de paraquedas, né? Você vai compartilhar esse episódio com todo mundo, as pessoas... Quem é a Adriana? Eu sou a Adriana Sintra, eu sou engenheira civil, especialista em regularização de obras em Atibaia, na prefeitura e no cartório, na Receita Federal para todo o Brasil. Então, quando a gente trabalha com CND e INSS, como é o mesmo processo no Brasil todo, eu consigo atender qualquer município do Brasil. Quando eu vou fazer um ABITS, um projeto de regularização, que é na prefeitura de Atibaia, daí eu atuo só em Atibaia. Então, a gente tem essa diferença de atuação aqui. E, por conta da minha especialização, eu tenho um curso, que é o Enriquecendo com Cero, que é para ensinar as pessoas que estão em casa e que querem saber um pouquinho mais sobre como aferir obras e ajudar as pessoas que precisam cuidar dessa parte burocrática. A gente tem um curso online também. Agora esse é para o Brasil todo também, né? O curso é para o Brasil todo, porque a pessoa aprendendo a fazer o processo, como o método é federal, né? Qualquer município tem que fazer exatamente do mesmo jeito. Não faz diferença estado, nada disso, né? Então, é legal. E aí, se vocês têm em casa que quer aprender a ser um aferidor de obras, conheçam Enriquecendo com o Cero. Vamos lá. Então, vamos começar, Gustavo. Me fala uma coisa. Como civil, você chegou a fazer obras, esse tipo de coisa fora do estágio? Acompanhamento de obras, projetos? Sim, eu acompanhei algumas obras, fiz projetos, passei pelos projetos arquitetônicos, fiz algum estrutural, hidráulico também, elétrico nunca fiz, não me dei nem na faculdade, não me interessei muito, não me dei muito com a matéria. Mas eu passei sim e fui vendo que não era bem aquilo, né, que me interessava. Fiz também reforma já acho mais legal. Até eu faço, por exemplo,
uma vistoria, depois a pessoa compra o imóvel e quer reformar. Eu já faço a vistoria antes, faço a reforma depois. Fica legal também isso. Ah, bacana. E na Sertuba, quando você entrou para o quadro societário, eu fiz essa pergunta porque eu, quando me formei, fiz a mesma coisa. Eu me formei, eu fiz projeto arquitetônico, a gente, né, cuida ali cuidei de outras partes burocráticas da engenharia, até que eu encontrei a regularização de edificações e me fez feliz. Então eu cheguei nesse ponto e falei assim, poxa, eu gosto de fazer isso. Projeto arquitetônico eu não gosto de fazer. Né? A pessoa muda de ideia, pede outro desenho, faz outra revisão. Acho maravilhoso quem tem o dom para isso. Não é o meu. Mas quando a gente se encontra, a gente consegue ser o melhor, a gente consegue expandir o que a gente tem de melhor. Esse negócio de se esforçar pra gente ser bom no que a gente não é bom é bobagem, na minha opinião. Eu tenho que expandir o que eu sou boa. E o que eu não sou boa. Você gosta também. E o que eu não sou boa, eu terceirizo, né? A ideia é essa, né? E quando a gente fala também de passar em várias áreas, né? Passar em várias áreas no estágio. Tem que ir experimentando até você se encontrar, né? Não vai cair assim. Eu acho que o que às vezes o recém-formado, o estudante mesmo, ele quer alguma coisa que dê dinheiro. E aí ele perde o foco que é do que vai me fazer crescer. Então, o que vai te fazer crescer, talvez não te dê dinheiro no primeiro momento. Mas como ele vai te fazer crescer, você vai ganhar dinheiro. Porque você vai crescer, porque você vai você vai ter a diferença no mercado, né? Porque você faz uma coisa que você gosta. Então, eu lembro do meu irmão, quando ele era pequeno, ele falava assim, eu vou ser médico, porque médico ganha dinheiro. Mas você vai gostar de querer mexer com pessoa, e se a pessoa chega doente, se chega, né, e sangue, machucada, tudo bem pra você? Ele falou assim, eu quero saber o que dá dinheiro. Tipo assim, ele não tinha aptidão pra isso, tanto que ele trabalha com obras hoje também. Mas assim, mas na cabeça dele de criança, era o que deixa a gente mais rico. E às vezes a pessoa entra na faculdade com esse pensamento. Então deixa eu pegar a oportunidade que me dá mais dinheiro. Só que é uma oportunidade que te deixa ali engavetado numa mesa e que você perde experiência. E aí você se forma e você não sabe o que fazer. Porque daí o cara já não pode mais te contratar porque você é engenheiro e aí ele não vai te contratar como estagiário se você é engenheiro. Você não aproveitou o estágio para ganhar experiência, agora você não sabe do que você gosta. E aí você fica num dilema e aí você não cresceu. E não vai crescer agora. Quer dizer, vai crescer se você se dedicar, mas já podia ter melhorado esse caminho para que quando você tivesse formado, você já fosse direto pro crescer e não começar do zero, né? Eu tenho um amigo que fala que se forma e fica no limbo do recém-formado ali, que você não sabe para onde você vai, é isso aí, né? E eu acho que esses episódios são muito legais nesse sentido. Da gente mostrar para quem tá em casa que o cara pode pensar nos projetos complementares, no episódio que a gente gravou com a Pri e com o Douglas, sobre os complementares, o estrutural, o BIM, elétrico, hidráulica, patologia, laudo, mostrando diagnóstico. Por dentro, né, das várias áreas, o que possibilidades. Para que essa pessoa comece a experienciar, né? De um jeito rapidinho, 40 minutos de episódio, não é um curso de engenharia diagnóstica, mas para ela entender o que é. De repente ela tá em casa e falou, poxa, nunca tinha pensado nisso. Talvez eu goste disso, né? Ou até para alguém que já tem aí 2, 3 anos na profissão fazendo o que não gosta, né? Poxa, talvez eu goste disso. Às vezes nunca pensou, né? Nunca pensou. Porque a gente... Na engenharia, a gente tem muita matéria técnica e tem pouco de empreendedorismo, né? Sim. Pra gente, não sei se pra você isso também era muito óbvio. Pra mim sempre foi muito óbvio que eu não ia trabalhar em lugar nenhum. Que eu nunca ia ser contratada por nenhuma empresa. Porque Atibaia não tinha, na minha época, empresas grandes de engenharia. Grandes construtoras, né? Não tinha. Hoje até tem, né? A Leonardo, a gente tem aí algumas possibilidades pra quem queira fazer carreira dentro de alguma empresa. Mas na minha época não era uma possibilidade. Não era o caso, né? Então eu sempre soube que eu ia ser empreendedora. Mas a faculdade não te forma para esse ponto, né? Não. Inclusive a regularização também não tive nem um pouco na faculdade, não vi nada. Não vê. E matrícula, documentação, né? Se o cara é proprietário de fato do terreno. Ih, coitado, isso aí. INSS, ninguém fala sobre os impostos, sobre tributação. Ninguém fala. Não. Né? Então são coisas... É um nicho de mercado que precisa ser atendido, né? Sim. Aí você estava falando de empreendedorismo. Na minha casa, eu acho que a minoria das pessoas fez carreira em algum lugar assim. A maioria tem um negócio próprio, tem alguma coisinha que se sustenta por si só, não é?
Então, meu exemplo sempre foi esse já também. Então, minha cabeça sempre foi voltada para isso mesmo. Eu acho que isso vem de uma questão da cidade pequena. Nós não temos grandes empresas. Minha mãe a vida toda trabalhou no Hospital Novo, que tinha muitos funcionários. Mas nem todo mundo... Nós não temos grandes empresas para uma contratação maciça, né? Então a gente meio que tem que se virar e ser empreendedor, né? E aproveitando que a gente está falando aí de empreendedorismo e novas possibilidades e tudo mais, esse projeto nasce com essa função de trazer possibilidades, né, e novos horizontes para quem está em casa. E ele acontece porque nós temos pessoas que acreditam nele. Então nós temos os nossos patrocinadores que acreditam que esse trabalho é possível, que acreditam que este trabalho de conscientização, de levar informação, ajuda a crescer. E eu quero agradecer nesse momento, a gente nem chama de patrocinadores, nós chamamos de acreditadores. Então, eu quero agradecer aos nossos acreditadores por investir num projeto tão pequenininho que está começando, mas que tem aí um coração para ser muito grande, porque a gente vai conseguir ajudar muita gente, vai conseguir levar muita informação. E o principal objetivo deste Pod Prosa é conhecimento. Então, fiquem com os nossos patrocinadores e lembre-se, faça orçamento com eles, entenda o serviço que ele oferece, como que isso pode te ajudar, porque se ele pode acreditar na gente, a gente também pode acreditar neles, tá bom? Agora, solta, Gui, solte os nossos patrocinadores. Matrix Assessoria Contábil. Se você precisa de serviços contábeis de qualidade para profissional autônomo ou empresa, a Matrix Assessoria Contábil é a escolha certa. Com soluções personalizadas e eficientes, eles cuidam da contabilidade e consultoria do seu negócio com a confiança que você merece. Entre em contato agora mesmo pelo telefone 11 2447 7818 e transforme sua gestão contábil com a Matrix. Aço Forte. Representante oficial da Gerdau em Atibaia e região. Especializada em aço e ferro, a Aço Forte oferece produtos de alta qualidade, possui frota própria, garantindo mais agilidade e rapidez na entrega. Nosso produto é o aço, nosso forte é você. Solicite seu orçamento gratuito pelo WhatsApp, na loja 1 11 4757 2020 e na loja 2 11 4412 4084. Aproveite momentos incríveis com Tarde na Represa com o Rafael. Curta uma experiência única de lazer em conexão com a natureza a bordo da lancha Dom Pietro, uma Fokker 255 aqui na Represa de Nazaré Paulista. Passeios exclusivos para famílias e amigos com churrasqueira, cabine, banheiro e muito mais. Agende seu horário com Rafael pelo 11 97426 3666 e viva essa aventura inesquecível. Conheça a DIC Redução INSS Obra e Regularização de Edificações. Precisa regularizar sua edificação e reduzir os custos com o INSS da obra? A DIC é especialista em soluções eficientes para a sua construção. Com a expertise da engenheira Adriana Sintra, sua obra estará em boas mãos. Vamos juntos planejar e reduzir seu INSS de 50% a 70%. Entre em contato agora através do 11 971 20 8494 e garanta a parceria ideal para a sua construção. Transforme seu conhecimento com o Enriquecendo com o Cero. Quer se tornar um aferidor de obras e aprender a regularizar obras na Receita Federal e reduzir custos de INSS? O curso online Enriquecendo com o Cero oferece todas as ferramentas para você se destacar no setor. Saia do óbvio na engenharia e arquitetura e torne-se um aferidor de obras. Comece a enriquecer com o Cero. Entre em contato pelo 11 97120 8494. Torne o seu projeto realidade na DIC Studio. Está procurando um estúdio aconchegante para suas gravações? A DIC Studio oferece infraestrutura para podcasts, vídeos e muito mais. Tire seu projeto audiovisual do papel e transforme em realidade. Vem criar com a gente. Agende sua gravação no 11 97105 8495 e eleve o nível das suas produções. E falando de patrocinadores, de empresas, a Sertuba, o que a Sertuba faz hoje? Hoje a gente tem no quadro societário 2 engenheiros da área ambiental, um é sanitarista ambiental, o outro é ambiental e de segurança no trabalho. E a gente atende muito concessionárias de água e esgoto,
fez instalações de linhas de vida, por exemplo, treinamentos de segurança no trabalho nas empresas. Tem muita regularização, já fizemos muita regularização de torre de celular. Que legal. Coisa diferente, assim, né, de você pensar. Super simples, você ia surfar isso aí. O que mais que a gente atua? Acho que a maioria dos nossos trabalhos acaba sendo mais com as concessionárias mesmo. Tem uns clientes lá no Mato Grosso do Sul, que demandam muito. Você está para o Brasil todo também? Estamos atendendo o Brasil inteiro. Já tem projeto em Goiás, Curitiba, tem Minas, tem bastante coisa assim. Que legal, parabéns. Então aqui, área de atuação, gestão integrada e excelência operacional, saúde e segurança do trabalho, telecomunicações. Inclusive, nosso presidente do Confia, né, que era o nosso presidente do CREC, agora é presidente do Confia, ele é telecom, né? O Vinícius Marquesi. Construção civil e ambiental, licenciamento ambiental, CAR, estudos e projetos. CAR é um negócio que aparece bastante aqui no escritório. Agora você já sabe. Já sei. Alvará, projetos, regularização de imóveis, licença urbanística, obras AVCB, CLCB e outros. Para quem não sabe, AVCB e CLCB é bombeiro, tá? Que é um nicho bacana também para poder estudar, viu? Também. É uma possibilidade também. Análises de riscos e treinamentos de NRs, uma série de NRs disponíveis aqui. Faz o treinamento nas empresas, né? Isso. Porque elas precisam ou a empresa manda pra gente. Vocês fazem o treinamento no escritório de vocês. Implantação de sistemas de gestão de excelência operacional, ISO 9001, 14001. Isso aqui eu nem sei falar, como que fala isso? Eu também não. OHSAS 18001 e auditorias. Busca de áreas para implantação de ERBS. Esse é o Acquisition, ERBR, Estação Rádio Base, que são as torres de celular. Muito bom. E os permits, como que fala isso? Permits. Licenciamento urbanístico, ambiental, laudos e outros. Mas então a gente tem uma gama bem interessante na Sertuba, né? É bem grande, né? A gente acaba sempre acionando algum parceiro também para ajudar a gente a atender esses projetos, que nem esses que estão longe, assim. A gente sempre tem alguém de lá que dá um auxílio, suporte, dá um caminho, né? E é muito legal, eu acho que a pandemia não foi um momento feliz para ninguém, né? Mas ela trouxe essa questão de você trabalhar à distância, de você fazer no home office, de você conseguir atender quem tá mais longe. Antes, não sei se porque a gente é de cidade pequena, a gente tinha, né? Tinha que ver a pessoa, tinha que estar no escritório, tinha que pegar na mão da pessoa, tinha que né? ver o terreno tá ali, isso. Né? Na verdade, isso ainda tem, né? Mas se você tem um parceiro lá que faz essa parte, é perfeitamente possível que você possa fazer a parte técnica, intelectual daqui, né? Então, isso é muito legal, esse tipo de parcerias que pode acontecer no Brasil todo. Eu acho que a pandemia veio para trazer. O meu filho foi alfabetizado online. Ele aprendeu a escrever online. Veja se tem cabimento um negócio desse. Inimaginável, né? Como que você aprende caligrafia online, né? Eu contratei uma professora particular, porque não rolou. Eu não sei dar aula de caligrafia, né? Mas foi um momento que ele viveu e tá aí, um menino inteligente, então a letra não é muito... Não, mentira. Pedro caprichosíssimo. Vai que ele vai assistir, né? Vai que ele vai assistir, né? Pedro, você é um encanto, garoto. Mamãe te ama. Agora, vamos lá. Vamos focar no que a gente veio falar aqui. Laudos e patologia. Quando a obra fica doente. A palavra patologia, ela não é uma palavra muito conhecida. Mas eu acho que para grande parte das pessoas, ela remete à doença. Por isso que a gente até colocou no título do episódio, né? Laudos, quando a obra fica doente. Daí aparecem as patologias, né? Então, define para mim o que é patologia de obra, no caso. É exatamente isso. A palavra, o patos, vem de doença. Só que é com H, P-A-T-H-O-S. É tipo latim? É grego. Gente, esse rapaz é muito estudioso. Vem de doença mesmo. Então, é o estudo da doença. No caso, patologia das construções, estudo das doenças das edificações, das construções. Que é exatamente o que você falou. A gente até faz esse paralelo com a medicina, né? De que patologia a gente já remete para doenças e pensa na gente, no corpo. Né? Então, a gente fala que o engenheiro diagnóstico é como um clínico geral, como um médico que é um clínico geral. Você chama a gente vai fazer uma anamnese, que fala, né? Que é fazer algumas perguntas tentando entender o seu problema ali. Você chega no médico e fala, eu tô com dor aqui no ombro. Vai falar, você fez algum esporte, você dormiu de mau jeito, tá? Vai fazendo essa anamnese, essa busca por informações,
direcionando o diagnóstico dele, que é exatamente o que a gente faz. Você vai chamar a gente, vai falar, tô com essa fissura aqui que apareceu e não tinha antes. A gente vai perguntando, mas tem alguma obra acontecendo aqui? Você mudou alguma coisa? Você percebeu em algum outro lugar? E vai fazendo esse estudo, esse direcionamento. E aí, assim como na medicina também, se eu não conseguir te explicar e chegar na origem daquela manifestação patológica, inclusive isso é bom de falar, a gente não chama de patologia a fissura, por exemplo. Então já estava fazendo errado, então, gente. Corrige. Porque a patologia é o estudo da doença, como a gente acabou de falar, né? Não é a doença. Tá. Que nem você fala biologia, você não fala, tô com uma biologia. Você sabe que a biologia é o estudo do ser vivo, né? Não é o ser vivo. Então, voltando, a gente vai dar... Eu me perdi aqui. Manifestação patológica. Patologia é o estudo da doença. E quando a gente tem uma fissura, a gente tem uma manifestação patológica. Então, quando você chega para fazer o laudo, você olha e fala assim, tá, você tem uma fissura, isso não é a patologia. Isso é a manifestação patológica. E você já vai definir necessariamente qual é a causa, ou você pode apenas só constatar o que existe? Como que funciona isso? Isso varia do que foi combinado, do que foi contratado. Por exemplo, a gente tem 5 principais ferramentas diagnósticas que chamam, que é a vistoria, a inspeção, a auditoria, perícia e consultoria. Isso em ordem crescente de complexidade. Se eu vou fazer uma vistoria, eu só vou constatar que aquilo ali existe. Você não vai... Por que aconteceu, como que aconteceu. Não vou dar diagnóstico nenhum, só vou falar, tem mesmo uma fissura aqui. Acabou. Se eu vou já para uma vistoria, inspeção. Na inspeção eu já entro um pouco mais e assim vai crescendo, né? O grau de análise, o grau de... complexidade do que eu vou te entregar no final. Tá. E aí, por exemplo, a vistoria tem uma muito famosa que é a cautelar de vizinhança. Vistoria cautelar de vizinhança. Isso maravilhoso, gente. Vamos muito conversar bom, né? Genial essa daí. É porque eu acho que as pessoas que estão em casa, elas não sabem que elas podem... Por exemplo, aqui eu gosto de me colocar no lugar de quem tá em casa, tá? Ótimo. Então, eu tô em casa. Começou a construir um prédio do lado da minha casa. Aqui em Atibaia isso não era comum, mas agora é cada vez mais comum. Tanto pode acontecer de alguém bater na minha porta e falar assim, olha, eu sou um engenheiro aqui da empresa do lado, a gente vai fazer um laudo, como que chama? Vistoria cautelar de vizinhança, né? Para constatar as condições do imóvel antes da obra começar, que é muito inteligente por parte do empreendedor fazer isso. Ou o empreendedor pode não fazer e o proprietário pode fazer. Sim, ele pode tanto contratar, o empreendedor quanto o proprietário. Ele pode contratar o Gustavo, ele viu que começou uma obra do lado. O empreendedor não procurou ele para fazer a vistoria. E falou, não, mas eu quero me resguardar, eu tô vendo que ele vai fazer subsolo, não sei o que e tal. Eu quero um laudo de vistoria cautelar de vizinhança, porque se essa obra de fato trouxer prejuízo ao meu imóvel, pelo laudo eu consigo provar que o meu imóvel antes não tinha nada. Exatamente. E eu acho isso muito inteligente do ponto de vista que o empreendedor só paga pelo que ele de fato causa. Por isso que é bom para os dois lados. Por isso né? que é bom para os dois lados. Porque se você já tinha uma fissura antes, se você já tinha uma manifestação patológica antes da vistoria, antes da obra começar, isso vai ficar constatado. Só que depois disso aconteceu isso. Então, é justo. Eu acho que o que é justo deixa tudo limpo na mesa, né? Sim, fica tudo claro, né? E não o proprietário querendo ganhar da construtora uma casa nova, que não é justo, né? Uhum. Então, fale mais sobre... Explique agora o que é a vistoria cautelar de vizinhança, por favor. Aí, a vistoria cautelar de vizinhança gera um relatório, não gera um laudo. Essa é uma... Bom, eu já estava falando tudo pontuar, errado. E aí, nesse caso, é uma vistoria, a gente vai só vistar o imóvel. Vai lá, vai ver, tem essa fissura, tem essa umidade, num cômodo que a gente eventualmente não tenha nada, a gente pode registrar ou pode não registrar, porque já subentende-se que não tinha nada, né? Nada foi encontrado ali. E depois a gente emite esse relatório, coloca essas imagens, tudo, e não fala como surgiu, porque é isso, é só
uma vista, É só a né? constatação de que existe ou não Constatação. existe, porque isso vai ser usado, possivelmente vai ser usado no futuro, né? Ou nunca será utilizado, Ou nunca, né? esperamos que nunca seja precise, utilizado, né? né? Mas isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente, né? Tudo que a gente gerar nesse projeto, nessa engenharia diagnóstica, pode ser judicializado. Então, a linguagem que a gente usa lá, apesar de ter que demonstrar o conhecimento, que você realmente entende, ter a parte técnica ali, você tem que falar de uma forma simples, porque quem vai ler aquilo não é um técnico da engenharia também. Então, você tem que explicar de uma forma que um juiz entenda e que ele entenda rápido, porque ele tem uma pilha de processos lá, então ele não vai ficar pesquisando, tentando entender o que é cada palavra ali que você colocou, mas ele tem que entender, no geral, o que você... O contexto, né? né? O que você está passando ali. Tá. E deixa eu fazer uma pergunta agora, como presidente da associação aqui. Uma vistoria não é um laudo. Mas ela pode ser judicializada. Certo. Ela precisa de uma RT? Sempre... A gente sempre põe numa RT, porque vai ficar registrado no conselho que foi um engenheiro que fez aquele trabalho e vai ter... você vai enviar, vai anexar no seu relatório e vai mandar para o cliente. Inclusive, você pode mandar, dependendo do acordo, você manda para o proprietário do imóvel e da obra. Uma cópia para cada um. Contratou, né? Mas a RT é fundamental, né? Para ficar comprovado que foi um engenheiro habilitado que fez. Eu acho importante colocar essa informação, porque algumas disciplinas a gente precisa de um técnico responsável. Então, os engenheiros, um especialista em engenharia diagnóstica, é diferente o trabalho dele de um profissional. Vou colocar aqui, sei lá, um pedreiro, um construtor. Eu acompanho muita obra, eu vou lá, tiro foto, faço um relatório. Para o juiz, isso não tem o mesmo peso. Né? Que capacidade técnica essa pessoa que fez esse relatório tinha para apresentar essas informações. Então, quando a gente vai contratar um profissional especialista, presta atenção. Contrata um profissional habilitado no conselho. Exija a RT. Você, profissional, não fique com preguiça de emitir a RT. É importante para você, para o seu conselho, para o seu acervo técnico depois. É tão importante. É importante. É um contrato, né? Para você receber o serviço, para você mostrar que fez o serviço. Eu não sei que o pessoal tem problema com a RT. Gente, quanto mais a RT eu emito, é porque eu tenho trabalho. E quanto mais trabalho eu tenho. É tipo imposto. Eu não gosto de pagar imposto, mas quanto mais imposto eu pago, é que eu tô ganhando dinheiro, entendeu? Tá tudo certo. A RT tem vários passos ali, né? Pra você preencher, mas é rapidinho, é coisa simples, né? Mas então tá. Aí então nós temos um profissional técnico, responsável, habilitado, como você. Fez a vistoria cautelar de vizinhança, entregou isso para as duas partes, ou uma parte, dependendo de como for o contrato. E caso aconteça algum problema no futuro, aí sim tem o estudo da causa. Então a gente já fez a vistoria, a inspeção. Qual que era o terceiro? Vistoria, inspeção, auditoria. Mas aí a gente pode voltar para a inspeção, né? Que a gente vai fazer a vistoria, vai analisar, constatar que existe e você vai dar uma explicação de um diagnóstico com base na sua experiência. Você vai falar que surgiu e vai buscar na sua experiência a causa daquilo. Quando você passa para a auditoria, você já vai usar uma base técnica, uma norma, um projeto, você vai buscar a causa com uma explicação, não sei se eu estou... mais técnica. Com uma base legal, teórica, uma base... É isso. Né? Aí de normativos. Exato, de lei, do que for. Você vai falar, não, isso aqui aconteceu porque você não seguiu o projeto. Você vai falar, não, isso aconteceu porque esse projeto não seguiu a norma. Então, você vai buscando a causa dessa forma. Na inspeção já faz isso? Não, esse aí é a auditoria. Auditoria, tá. Na inspeção é só a sua experiência. Tá. Só o que você já tem de bagagem que você vai usar. E na auditoria a gente usa as referências legais, isso, aí você vai cruzando os dados com a base teórica. Então, a gente tem a vistoria, a inspeção, a auditoria e a perícia. Na perícia, você vai fazer os 3 anteriores e você vai colocar o diagnóstico e explicar o que você faz para recuperar aquele dano que você constatou. Vai dar o remédio. Vai dar um remédio, o tratamento para aquele... Paracetamol 2 vezes por dia. É virose, você coloca... Virose é ótimo. Aí você dá o
o que fazer para recuperar aquela estrutura. E aí, Se for o caso, é o caso de condenar a estrutura? pode ser que sim. Se a gente tem a fissuração passiva e a ativa. Se a passiva é a que aconteceu e parou, e a ativa é a que ainda está se movimentando. Então, se aquela fissura ainda está abrindo e tiver já muito grande, pode ser o caso de interditar, assim, de condenar a estrutura. Aí você faz um monitoramento das fissuras, que tem algumas técnicas. Você pode colocar Eu já vi com palito, o palito que estava me régua. fugindo. Tem vidrinho, você pode passar gesso, você tem várias técnicas aí, ou mesmo um risco, né, dependendo do que você tiver ali na mão na hora. Se movimentou, se saiu do lugar aquilo, você percebe que ainda está andando. E por fim, a consultoria. Na consultoria você vai fazer todos os anteriores, vai dar o tratamento e vai ver quanto vai custar aquele tratamento. Então você vai dar ainda um orçamento em cima do que tem que ser feito. E aí, necessariamente, é você que presta o serviço? Não, você só dá a orientação de como deve ser consertado. Eu posso, em qualquer momento, chamar um especialista para me ajudar, né? Tipo o médico que chama um ortopedista. Exatamente. Você fez o exemplo da dor no ombro. O médico não vai, o clínico geral talvez não saiba te falar exatamente o que você tem que fazer ali, ele te encaminha para um especialista. Eles vão fazer exames e tudo mais e vão te passar um diagnóstico e falar o que você tem que fazer. É a mesma coisa, a gente pode também fazer os exames, né, que a gente tem os ensaios tecnológicos. E se eu não conseguir chegar numa receita, no que fazer ali, no remédio, no tratamento, eu posso chamar um especialista para me ajudar e ele que vai passar essa parte. Com orçamento é a mesma coisa, se eu não conseguir fazer, se eu não tiver... Não for do seu hall, né? Eu chamo um especialista para fazer. Mas é legal porque a pessoa fica com termo de referência, né? Porque ela fica só, é isso que precisa fazer, e aí ela consegue até cotar com outras pessoas. Sim, mas pelo menos ela tem Quando a gente compra o remédio, a gente chega na farmácia, umas perguntas genérico ou é o da marca, né? Então você pode contratar com... Você consegue fazer mais possibilidades, encontrar possibilidades porque você sabe qual é o problema e você sabe qual é a solução. Então, já tem o caminho, né? Determinou lá, vai ser... que macaqueia lá a fundação, como que chama? Você vai ter... a Estaca Mega. Você vai ter lá que fazer uma estaca mega. Você pode cotar com várias empresas que tenham responsabilidade suficiente para fazer aquele serviço. Sim. Né? E o serviço do perito da consultoria foi entregue. Sim. Aí você já vai saber onde você tem que macaquear e tudo mais. Você só executa o serviço. Todos os 5 passos podem ser judicializados? Podem. Por isso que é importante já colocar numa linguagem de fácil entendimento. Porque se isso for parar na mão de um juiz... E também da pessoa que está em casa, né? Porque, se tem um negócio que me irrita, eu nem abro. Você vai fazer exame de sangue. Você não entende nada do que tá ali, né? Papel lá. O dia que eu fiquei grávida, o dia que eu peguei o exame de gravidez, eu tava tão nervosa que não era positivo ou negativo, era número. E eu sou engenheira, hein? Mas eu tava tão nervosa pra saber se era um bebê ou não, que eu olhava pro número e meu cérebro... Não entendia nada. Meu cérebro não calculava. Eu falava, gente, eu não consigo olhar. É positivo ou é negativo? Porque eu não conseguia pensar. E a pessoa que tá em casa... Ela não é do ramo da engenharia. Então você chega lá com um monte... Eu sou do ramo. Entender, né? Eu sou do ramo, mas se você me entregar um relatório muito técnico, capaz que eu também não fique perdida. Então. Aí ela vai olhar e falar assim, meu Deus, e agora? Minha casa tá caindo ou não tá caindo? Porque ela quer saber, né? Igual preciso sair daqui, eu posso ficar aqui? Eu queria saber, tem um bebê ou não tem um bebê? Era meu sonho ter um bebê, eu queria. Né? E agora, eu preciso sair da casa ou não preciso? Eu tô segura ou não tô? É o que a pessoa precisa saber. É o que o juiz precisa entender pra proteger aquela família. Então, acho muito legal essa questão de ter uma acessibilidade, né? O juiz vai pensar, mas tem esse dano, não tá tão perigoso, a pessoa pode ficar ali, mas e aí, quem causou? De quem eu vou cobrar? Deixa eu perguntar isso pra você antes da gente entrar aqui nos nossos casos e causos. A gente tem a manifestação patológica e a gente tem a patologia. Tem patologia que existe porque quem está em casa não contratou um profissional técnico durante a execução da obra para fazer tudo de acordo com as normas, para fazer tudo direitinho. Por exemplo, impermeabilização.
Impermeabilização Projeto é 3% de impermeabilização. do valor da obra. Nem sei se esse percentual continua o mesmo. Faz muito tempo que eu tô nesse 3% aqui. Mas é um negócio que se o cara não fizer na hora certa, consertar isso depois... Fica bem mais caro. É um BO. É. E muitas vezes é um BO que não resolve 100%. Ele vai fazer um tratamento, daqui a 5 anos ele vai ter que fazer outro, daqui a 5 anos... Porque ele tinha que ter feito durante a construção. Sim, Né? Isso aí entra na... manifestação patológica, anomalia é sinônimo, tá? Então, quando a gente fala em anomalia endógena, que é essa aí... Você sabia que tem os nomes Você difíceis? estava procurando, né? Tem a... que é inerente àquela construção. Foi alguma coisa que aconteceu durante a fase de obras ali. E podia ter de sido projeto. evitado, né? Exatamente. E... Então, ou foi uma falha de projeto, ou foi uma falha de execução, ou foi uma falha na fabricação do material que foi entregue. Tá. Pode ser qualquer coisa relacionada àquela construção. Foi na fase de construção, faltou um acompanhamento técnico. Eu acho importante falar isso, que a pessoa fala assim, engenheiro é caro. Gente, contratar um problema, resolver um problema o resto da vida de impermeabilização, que é o mais fácil, que tem 1 milhão de outras possibilidades, além do fato da casa poder cair na sua cabeça, que é o mais grave de todos. Mas assim, tem uma série de coisinhas que o seu João, que constrói há 40 anos, não tem expertise técnica. Ele tem habilidade, ele manja de construir, o cara é um sucesso. Falou, mas ele não tem a expertise técnica da coisa. Os produtos novos, as novas tecnologias. Nossa, aquele neutrol na parede que o povo passa, gente, não serve pra nada. Entendeu? Então, o produto certo no lugar certo, na quantidade certa. Então, engenheiro não é caro, gente. Engenheiro é a garantia da segurança da sua família e evitar todo esse monte de patologias, manifestações, anomalias. Vai acabar com o meu trabalho, vai. Não vai acabar com o seu trabalho. Não tem muita obra construída. É igual o caso da regularização. É verdade. Né? Também. Tem muita obra construída pra gente resolver. Tranquilo. Aí você falou ele tem habilidade, mas ele não tem a expertise técnica, né? Ele faço há 40 anos e nunca deu problema. Mas é isso, não tá pesquisando novos materiais, né? Novas soluções, que é essencial, né? E na verdade as obras dele estão com umidade, é que os caras não ficam ligando pra ele a cada 6 meses. É verdade, é só não tem o feedback, né? Mas você sabe por quê? Eu vou te contar por quê. Porque o proprietário tá em casa, se ele contratou um engenheiro e deu um problema, ele conta pro mundo inteiro o problema que deu. Se ele contratou o seu João e deu problema, ele fica bem quieto. Porque ele sabe que a responsabilidade é dele. Porque quando não tem esse é até um dos slogans do CREA. Quando não tem um responsável, engenheiro, o responsável é você. Ou seja, se ele contratou o pedreiro e deu problema, ele sabe que o BO é dele, porque ele sabe que ele devia ter contratado um técnico e não contratou. Então aí ele fica com a boca bem fechadinha. Aí não é interessante. Aí ninguém sabe os problemas que tem, porque foi de falta de responsabilidade dele, né? Foi de falta de objetivo dele ali em ter um técnico acompanhando a obra, né? Outra coisa, você tá falando que, não, porque contratar um engenheiro é caro, mas você vai acabar economizando no projeto, na execução, você vai usar menos material, então você vai compensar. Põe na central, Gui. É esse o ponto que a gente tá tentando falar. As pessoas acham que é caro, mas os problemas que elas têm depois são muito maiores. Fala aí, corrigir uma patologia. Gente, eu tô muito chique agora. Quando eu dava aula no curso técnico, eu falava que tudo é termo técnico. Então, você é cano, tubo, caixa d'água, reservatório, né? Então, quando você tem manifestações patológicas, anomalias, tudo que eu aprendi hoje aqui, quanto custa para resolver isso em relação a quanto teria custado na execução? Para não fazer errado, né? Para não fazer errado. É que você vai ter todo o retrabalho, você vai ter que quebrar o que já tá, você vai ter o material de novo, então você vai... A sua família morando na casa, toda aquela bagunça, aquela confusão. Aquela poeira, né? Gente entrando, saindo, barulho, então... Gente, contratar um engenheiro barato. Sai barato, né? E depois vai ter que contratar o especialista, vai ter que contratar o especialista em engenharia diagnóstica. Vocês estão entendendo o que a gente está querendo dizer? Pronto, aqui pode voltar, professor. Mas é isso. Então, essas anomalias, as endógenas, são as que aconteceram por falta de expertise técnica na construção. Na construção, isso. E quando uma obra do lado cava um negócio que não devia, derrubou meu muro.
Essa aí é a exógena, que vem Exógena, de viu? fora, alguma coisa de fora causou o seu problema ali. Ah, o ex de fora. É. Ah, muito bom. Tem também as naturais, que a gente fala, que é as intempéries, né? Sol, chuva, frio, calor, o material expande, o material contrai, pode aparecer alguma coisa. E as funcionais, que é pelo uso mesmo, aí acaba sendo normal de acontecer, né? Que é usar a maçaneta, ela vai desgastar, a torneira abrir e fechar também vai. E aí a manutenção entra no quanto essa anomalia vai crescer ou não, né? Porque se você faz uma Isso, a manutenção manutenção adequada, as você vai mitigando isso. manifestações patológicas A naturais... gente quer soltar patologia, né? Não, segura a patologia, não é patologia. Isso é o desgaste normal, mas quanto mais você cuida, Exatamente. menos Inclusive, aparece essa manifestação, né? Inclusive a pintura é uma forma de... Que ela é tão séria, né? A gente não tem... Eu não posso falar muita coisa, mas... Porque a minha casa precisa pintar. Mas porque a tinta, ela tem uma função de impermeabilização, né? Você Ela sabe já explicar forma uma melhor barreira isso? ali, né? Pra água não entrar. Quando chove, a água respinga no chão, que seja, ou direto na parede, e vai entrando ali pelos poros que tem. Então, quanto mais desgastada já tá a sua tinta ali, mais água vai entrar. E eu acho... Outro dia, meu irmão, que tava vendo uma casa, eu tava fazendo com ele por videochamada, né? E aí porque essa casa tem umidade ascendente, porque essa casa tem não sei o quê, porque tem ali a fluorescência. Aí, a hora que eu terminei a chamada, a moça falou assim, o que você faz? Eu falei, eu sou engenheira. Ela falou, porque acho que nunca ninguém tinha ido olhar a casa com esse olhar de... E dá pra fazer isso? Tipo assim, eu vou comprar uma casa, daí eu te chamo pra você olhar a casa antes de eu comprar? Dá. Porque, tipo, muito inteligente, né? Que meu Sim. irmão tem sorte que ele me tem, né? Mas, e quando a pessoa não tem uma irmã como eu, como é que faz? Dá pra contratar também. Já fiz isso, inclusive. A pessoa queria comprar uma casa e reformar, queria tirar a parede. Ela falou, mas eu não vou comprar se eu não puder tirar essa parede. Você vai lá e me dá esse ok? Aí eu fui lá, fiz um estudo antes, depois falei, você pode comprar que você vai conseguir fazer o que você quer. E aí depois ele me chamou pra fazer a reforma também, que Assim, foi ótimo. Assim é bom, né? Que vai uma coisa atrás da outra. Falando de umidade ascendente, que eu acho que é uma das patologias mais comuns que existem, né? Umidade, água é... Sensacional. A umidade ascendente é aquela que vem do solo, normalmente por falta de impermeabilização do baldrame, tá certo? Isso. Beleza. Aí a pessoa vê na internet a tinta borracha lá, que não sei o quê. Não adianta contratar produto e fazer coisa sem contratar o especialista, porque se você tá tendo a umidade que tá vindo de dentro pra fora, não adianta nada você colocar uma película de borracha ali, porque vai empurrar Só não vai, aquela película pra fora. Tem uma certa pra passar nesse caso. Como que vai fazer? Qual é o tipo de material? Como que é a aplicação? Por isso que os laudos, na verdade, os 5 estágios aí do processo do diagnóstico é tão importante, né? Porque senão a pessoa vai gastar dinheiro com produto que não vai dar resultado. Vai continuar aparecendo, continuar manifestando. Agora vamos para a parte casos e causos. Para encerrar esse nosso episódio, a gente já deu até o tempo já, ó. Fala um pouquinho pra mim do que você teve de experiência, um caos, alguma coisa legal, bacana que aconteceu nessa sua época de TCC, quando você foi conhecer os prédios históricos. Conta pra gente um pouquinho disso. Eu acho que o legal era falar dessa fase mesmo, porque é o mais diferente, né? A gente não estuda isso. Eu não estudei taipa na faculdade. Fui entender isso por causa do TCC que eu fui atrás, né? O casarão aqui é de 1600, assim, a gente já tem algum registro dele, alguma coisa, que era... Ele só tinha um pavimento, que era a parte de baixo, e é feito em taipa de pilão. Taipa de pilão é quando você coloca 2 formas, coloca o barro e vem socando ele. Com o pilão, como se fosse fazer a paçoca, né? Isso, eu ia falar o moti, né? Porque, isso é a estrutura da parede. A parte de cima, ele é feito em taipa de mão, que é o pau a pique, que a gente conhece. Tem as madeiras em pé, né? A pique, em pé, e algumas atravessadas. No caso lá, eles usaram a cruz de Santo André, que são... As madeiras estão cruzadas dessa forma e é o que você apoia aqui em cima distribui a carga. Em né? X então, mesmo? Em X, Tá. Inclusive, descobri o nome que essa cruz de Santo André veio por causa do apóstolo de Jesus e que ele foi crucificado numa cruz assim. O nome é bem, né? A homenagem é bem... Mas tá.
Onde o Santo André foi crucificado. Eu vou pesquisar isso, não tem essa que informação. ele não quis ser crucificado igual Jesus, então ele falou, não, muda um pouco. Ele foi crucificado numa cruz em X, assim, não X. Enfim. Aí a parte de cima do casarão usa esse tipo de estrutura. Essa tecnologia. E aí lá é taipa de mão. Você vem com a mão, pega o barro e coloca ali e vai apertando, assim. O que aconteceu ali, ao longo dos anos, o casarão tinha um beiral, depois tiraram o beiral, fizeram a platibanda que a gente tem hoje. Se eu não me engano, eu não lembro agora se foi o museu, que também tem ali era chamada Casa de Câmara e Cadeia, né? Hoje é o nosso Museu Municipal, que era usado como cadeia embaixo e a Casa de Câmara, a Câmara dos Deputados em cima, dos vereadores. Não sabia que ficava a câmara em cima, eu sabia que era cadeia. Era os dois ali, Era os Casa dois de Câmara e Cadeia. No mesmo prédio, já. Não, mas daí não é a Câmara que julga, né? Não, eles Era fazem duas as coisas leis. separadas. Inclusive, eu achei até bem legal, porque eu estava lá na faculdade, aí eu descobri que tinha uma professora que dava matéria de restauro na arquitetura, no outro curso. Conversei com ela, ela falou, não, entra lá na minha sala e você pode assistir. E aí um dia eu cheguei, ela estava falando de Atibaia, dando o exemplo da Casa de Câmara. Eu falei, nossa, que legal, né? E aí agora eu tô confundindo os dois, eu não sei se o museu, a Casa de Câmara, tinha o beiral. O beiral, depois tiraram. E agora voltou, porque agora tem o beiral, né? E o casarão ficou com a platibanda. E aí a água batia direto. E aí teve algumas intervenções ali, precisou tratar do telhado. E o próprio telhado começou a empurrar as paredes. E aí aquela parede que não tinha pilar e viga. que dá aqui para a igreja, para a matriz, começou a abrir. Então eles vieram e colocaram aquele escoramento lá emergencial, fechou, colocou o tapume e ali ficou por anos, né? Porque a família, a associação ali não conseguia verba para tratar, para fazer o restauro, fazer a reestruturação. E aí eu, curioso para entender o que tinha acontecido, né? Resolvi juntar com o meu TCC. Aí meu pai até na época conseguiu o contato, conversou com um amigo dele, que é o Carlão Ferraz, me colocou lá dentro daí. E eu fui eles me abriram tudo assim que eles tinham, era um projeto que eles tinham, já tinham um projeto feito propondo uma intervenção para ser feita ali. E até foi feita por alguém que era do IFAM, eu não lembro agora. Vamos falar de IFAM com Defat, que quem tem em casa pode não saber. Como nós temos prédios históricos aqui na cidade, qualquer alteração que a gente faz ali num raio de 100 metros... Acho que são 300 metros da matriz, do museu, do casarão, tem que ser aprovados no IFAM e no Condefat. Tem que passar por eles. O IFAM é Instituto... Gente, é do Patrimônio Histórico. Patrimônio Histórico da Humanidade, não sei. Você pesquisa aí no Google. Mas são os dois órgãos que tratam dessa questão de prédios históricos. Então, quando você... Inclusive aqui em Atibaia. Sim. Quando você vai aprovar um projeto de reforma de algum prédio que seja do lado da Igreja da Matriz, por exemplo, não é só na prefeitura que vai ter que aprovar. E foi em Condefat também. Depois a gente põe aqui na legenda o que significa. O que é cada um. Que eu não tô lembrando agora. Mas que são os órgãos específicos que cuidam dessa questão do patrimônio histórico. Se não me engano, um é nacional, outro é estadual, mas eu também não tenho certeza disso. E aí quem tinha feito esse projeto era alguém de algum desses dois órgãos e ele já tinha um projeto e não tinha verba para fazer. Aí eu fiz o meu trabalho, propus um outro tipo de intervenção, só que claro que eles não iria ter que passar pelo Condefat, pelo IFAM, e eu sabia já que eles não iam aprovar, porque eu tinha proposto uma coisa externa ali, uma estrutura por fora. Enfim, aí eu fiz o trabalho, deu tudo certo, entreguei, e não lembro se já foi no ano seguinte ou um ano depois, a família entrou em contato comigo e falou, a gente vai tentar Lei Rouanet, foi tentar várias formas de captar o dinheiro e me chamaram para ajudar. Eu fui fazendo os orçamentos para eles. A gente foi dando andamento até que no processo do Condefat, no projeto do IFAM, em cima do projeto que eles já tinham lá. E aí eu fiz esses orçamentos, eles foram mandando e mandava para um, mandava para outro, e eu sempre ajustando de acordo com o projeto, com o edital de cada segmento que eles mandavam, até que uma hora deu certo. E eles começaram o restauro que a gente viu, né?
a Agora reestruturação. hoje tá aberto, né? Hoje está aberto, tem eventos, tem... Acho que até museu eles estão funcionando no andar de cima, assim. Tá reativando ali já. Então Tá voltando. vamos aproveitar esse final. Põe na central pra mim, Gui. Vamos aproveitar esse final de episódio aqui pra convidar você que está em casa, engenheiro, arquiteto, estudante, proprietário de obra, que gostou de entender um pouquinho mais aqui sobre patologia, para conhecer Atibaia, conhecer nossos patrimônios históricos, nossos prédios. O centro histórico. O casarão Júlia Ferraz, que agora está revitalizado, pronto para sua utilização, para o seu uso, para sua visita, né? Quero agradecer, Gustavo, por você ter vindo. Agradeço. Pra gente, eu tô saindo hoje com um monte de palavra nova. Palavra que a gente até já conhece, mas o endógeno e o exógeno eu já não lembrava. Eu lembrava que tinha uma palavra. Eu não lembrava qual era. Agora eu já tô... Nos próximos 6 meses eu vou lembrar delas. Porque não é do meu dia a dia, né? Mas é legal que as pessoas entendam esses tipos, os degraus as ferramentas. As né? ferramentas do diagnóstico, né? Então você vai contratar a pessoa para fazer a vistoria cautelar de vizinhança. Você quer sair com uma consultoria? Não vai sair. Você vai se aprofundando, né? A gente chama tudo de laudo, né? Traz um laudo aqui. Não, calma, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Um relatório não necessariamente é um laudo. Um relatório sem ART pode não ser aceitado, pode não ser aceito. Não vai ter o mesmo peso, né? Por um juiz, porque não foi um responsável técnico que fez. Então, todas essas questões são importantes a gente colocar. Eu espero que você tenha conhecido aí mais uma possibilidade de crescer dentro da engenharia. No leque da engenharia. No leque sem fim da engenharia. E muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. E até a próxima. Você quer fazer mais alguma consideração final? Tranquilo? Tranquilo. Tchau, pessoal.